Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro com Nívia Leite. Eu sou psicóloga, coach e atuo há 16 anos na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Estou sempre aqui com vocês para trazer algum tema que é relevante nessa área, mas principalmente para trocar experiências de como que eu, profissional que já atuo há 16 anos nessa área, aplico isso no dia a dia. Tá? Então, estou aqui para poder transmitir esses conhecimentos e trocar experiências com vocês. E o nosso tema de hoje é treinamento on the job. O que é esse treinamento? Eu posso começar falando que o treinamento on the job ele é muito usual nas organizações. O que difere de um treinamento usual para aquele treinamento que ele deve ser acompanhado e deve ser monitorado, é isso exatamente o que faz a diferença nos resultados. Então, primeiramente, o que é o treinamento on the job? Treinamento on the job é um treinamento realizado no local de trabalho, onde o colaborador ele desenvolve competências que são necessárias para aplicação no dia a dia. Então, ele vai ali na prática colocar a sua experiência profissional e conhecer todas as rotinas, procedimentos e principalmente todas as técnicas daquele trabalho. Então, o treinamento on the job ele é muito utilizado dentro das organizações. E é um treinamento fundamental, né, e muito utilizado em programas de trainee, em programas de liderança, justamente porque é um treinamento onde você é acompanhado por um profissional que já tem mais tempo na empresa e que também já atua há bastante tempo naquela organização. E é nessa troca de experiência do dia a dia e das rotinas daquele trabalho é que o colaborador desenvolve as competências necessárias para aplicar naquela atividade, naquela função. Então, o treinamento on the job, ele é um treinamento prático. Então, se eu vou entrar na empresa e vou começar a fazer um treinamento para operador, então eu vou ser designado para ficar com um profissional, com outro operador que já atua bastante tempo naquele processo e ele vai me passar toda a rotina de trabalho daquela operação. Então, o treinamento on the job ele é exatamente isso. Ele é um treinamento onde o colaborador ele vai para a prática. Ou seja, ele junta o conhecimento dele, o conhecimento adquirido lá, porque também eu vou falar sobre isso, mas o treinamento on the job ele tem a parte teórica também, que é muito importante. Por isso que o treinamento on the job está muito alinhado com a metodologia 70-20-10, porque ele de fato é completamente coerente com o treinamento on the job, né? O que fala a metodologia 70-20-10? Ela diz que o aprendizado ele deve ser 70% através da prática, 20% através de coaching, né, que é o acompanhamento de um profissional experiente naquela área e a troca entre a equipe sobre aquele determinado assunto, e 10% teoria. Então, o treinamento on the job está muito ligado e está muito coerente aplicar a metodologia 70-20-10 para esse tipo de treinamento, tá ok? E qual é o objetivo do treinamento on the job? O objetivo do treinamento on the job é exatamente fazer com que o colaborador desenvolva competências básicas para a execução daquela atividade. Esse é o primeiro passo, tá? O segundo objetivo do treinamento on the job é preparar líderes, né, e profissionais para determinada atuação. Então, lembra que eu falei bastante sobre a questão do trainee? Então, é um programa que é muito ligado ao treinamento on the job. Por quê? Porque ali o trainee ele passa por todo um percurso para poder ser considerado apto, né, com todas as competências e habilidades para desenvolver aquela atividade. Então, o treinamento on the job é um treinamento bastante rico e os objetivos do treinamento on the job são bastante coerentes e pertinentes, tá bom, gente? Esse tipo de treinamento ele é importante também para formar os colaboradores que tenham visão de todo o processo.
É aquilo que eu falei, eu estou entrando numa empresa agora, eu preciso ter a visão de todo o processo. E aí começa o treinamento on the job. Eu gosto muito da ideia de monitorar esse treinamento on the job a cada admissão que comece. Só que, assim, por experiência, nessas organizações que eu trabalhei ao longo dos anos, eu vejo que existe pouca efetividade nisso. Então, a gente acaba, como profissional de treinamento, criando outras estratégias para fazer com que esse treinamento on the job aconteça. E eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu faço para monitorar e fazer realmente o treinamento on the job acontecer, porque isso é muito importante, tá bom? E quais são os benefícios desse treinamento on the job? Primeiramente, relacionamento com os integrantes da equipe. Quando eu chego numa empresa e eu vou passar pelo treinamento on the job, primeiramente eu já recebo um tutor, né? Aquele profissional que geralmente é o mais velho da equipe, que tem mais experiência, e ele fica me acompanhando. Isso aí já dá uma abertura para aquele profissional que está chegando a desenvolver vínculos com a equipe, né? Então, isso é muito importante, porque ele vai, ao mesmo tempo que aprender o processo, ele vai desenvolver vínculo com a equipe. O que é bastante importante, a gente viu isso na metodologia 70-20-10, onde 20% desse treinamento ele é baseado nessas relações, né? No network, nas conversas com a equipe, na troca de experiências do dia a dia, então isso é importante. Ganho de conhecimento do processo como um todo. O treinamento on the job ele foi criado para isso, para te dar a visão geral do processo, em todas as suas etapas. Então, o profissional que entra em determinada área, ele precisa ter visão de como funciona aquela área, do processo todo. Se tem máquinas, como funcionam aquelas máquinas, qual é o manual técnico daquela máquina. Então, ele precisa conhecer como funciona tudo, do início ao fim. Então, por isso que o treinamento on the job, essa metodologia é muito aplicada nos programas de trainee de liderança, né? Por quê? Porque a gente faz essa linha de raciocínio, né? De quais são os conteúdos e práticas daquela rotina, e aí a gente vai fazendo o passo a passo disso, tá ok? Um outro é ganho de conhecimento, porque assim, nós sabemos, essa é uma frase muito utilizada no mundo, né? Virou até um jargão muito, às vezes a gente até tem vergonha de falar, porque já virou tão usual, que é o que você traz de conhecimento ninguém leva de você. Então, se ele vai estar naquela empresa ou amanhã vai estar em outra organização, o que ele leva de conhecimento para aquela empresa é para sempre, tá? Então, o treinamento on the job, ele te traz esse conhecimento profundo daquele processo. E isso é muito importante mesmo, porque é lá que eu tenho a oportunidade de exercitar, é lá que eu tenho a oportunidade de perguntar, é lá que eu tenho a oportunidade de crescer e me desenvolver. E o treinamento on the job, ele dá essa oportunidade, ok? E principalmente currículo fortalecido, né? Uma vez que eu aprendo o passo a passo do treinamento on the job, eu tenho o meu currículo fortalecido. Ou seja, eu sou um profissional que já não estou mais como eu entrei. Ou seja, eu já evoluí, já dei passos na minha carreira. E aí lá na frente eu já posso colocar isso no meu currículo como algo como conhecimento que eu adquiri na prática. Então o treinamento on the job ele é um treinamento bastante rico, muito importante também, tá bom? E aí a gente vai falar como esse modelo é aplicado, né? Para a gente poder... eu sempre falo muito nas minhas lives em que tudo que nós fazemos como profissional de treinamento e desenvolvimento precisa ter uma razão de ser. O que é uma razão de ser? A gente precisa entender qual é a base daquilo, por que aquilo acontece, por que a gente tem que realizar aquele trabalho daquela forma. Então eu me preocupo muito com isso. Eu quero profissionais de treinamento e desenvolvimento mais estratégicos, pessoas que pensem realmente o porquê estão fazendo aquilo, mas não façam aquilo automaticamente sem entender a realidade. Então, o treinamento on the job ele tem algumas fases que são mega importantes, porque quando você aplica isso no dia a dia, você consegue resultados bons. Você consegue uma equipe mais proativa, você consegue uma equipe menos rotatividade na equipe, um profissional mais preparado para agir diante dos problemas que ele vai encontrar em determinado processo. Então, é fundamental isso, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente deve observar no treinamento on the job é
adquirir conhecimento teórico, precisa entender sobre o assunto, todos os conceitos, né? Então, assim, geralmente, quando um profissional chega numa organização para fazer um treinamento on the job, o que a gente faz primeiro? A gente vai munir aquele profissional de tudo que é conceito teórico. Por isso que, geralmente, os treinamentos on the job, eles acontecem em cima dos procedimentos. Então, isso principalmente quando se trata da operação, né? Porque, geralmente, quando a gente tem toda a operação de uma organização, tem um processo a ser cumprido, uma forma a ser feita, que o sistema de gestão de qualidade nos ajuda muito nisso, né? A fazer esse mapeamento das atividades passo a passo, para que aquele colaborador que esteja entrando, ele consiga entender como que funciona o passo a passo de cada processo desenvolvido dentro daquela organização. Então, a primeira coisa é munir o colaborador de todo o conceito que ele precisa para colocar em prática no dia a dia. O segundo passo do treinamento on the job é a questão reflexiva. Ou seja, o colaborador está ali munido de informações, ele vai para a segunda etapa, que é exatamente a observação reflexiva. O que é uma observação reflexiva? Ele foi munido de conhecimento teórico, agora ele vai para a prática. Ele vai acompanhar lá no processo um operador, vai ver como aquele operador ele faz o seu processo no dia a dia. Ele fica ali 1, 2 dias, 3, só observando como aquele colaborador coloca em prática a sua rotina no dia a dia. Aí ele vai fazendo as anotações, vai observando, enfim. O terceiro momento, aí ele sai dessa observação reflexiva e ele vai para a aplicação do conceito na prática. Ou seja, ele vai ficar agora realizando o treinamento, aplicando o treinamento, os conceitos que ele aprendeu, e ao lado ele vai ter aquele tutor, o profissional que tem ali bastante experiência, muito tempo, e ele vai ali colocar em prática todo o conceito que ele aprendeu e principalmente que ele observou dentro das etapas do treinamento on the job, ok? E aí, essa fase é muito importante. Por quê, gente? Porque nós temos empresas que têm atuações muito perigosas, né? Então, tem um alto grau de risco e a gente precisa ter pessoas preparadas, né? Tem uma frase que a gente usa na operação da empresa onde eu trabalho, que é: na dúvida não faça, porque trabalhamos com um processo periculoso e isso pode causar um grave acidente, né? Então, o treinamento on the job, ele minimiza isso também. Por quê? Porque ele vai só colocar na operação aquelas pessoas que são, como que eu posso dizer, que estão preparadas, né? Primeiro eu vou aprender todo o conceito, vou conhecer o procedimento, ler o procedimento, saber as etapas, passo a passo, como que se faz aquilo. Depois eu vou fazer a observação reflexiva, que é uma etapa do on the job. Fazer a observação reflexiva, ou seja, eu vou acompanhar um operador e ver como que ele executa aquilo no dia a dia. E a terceira fase eu vou colocar em prática. Agora quem vai ser acompanhado serei eu, né? Eu vou colocar em prática aquele conceito, aquilo que eu aprendi, e sendo observado por um colaborador mais experiente ou então pela própria liderança, em alguns casos, tá bom? E o que é ideal aplicar nesse treinamento on the job? Todo treinamento on the job é ideal que a gente tenha algumas avaliações, preferencialmente semanais, tá, gente? Por quê? E nessas avaliações é importante que a pessoa que está sendo avaliada, o gestor e quem está acompanhando o colaborador, que pode ser o gestor ou um profissional mais experiente da área, eles possam conversar juntos só quais foram os pontos positivos e os pontos de melhoria de atuação daquele colaborador que está iniciando, que está conhecendo o processo como um todo, ok? E para isso precisa ter uma agenda combinada, né? A gente, olha, fulano, toda sexta-feira vamos reunir 5 minutinhos só. Eu sempre recomendo que essas reuniões não sejam demoradas, porque senão depois acaba... numa operação as coisas são muito dinâmicas e é impossível a gente ficar muito tempo, né? Mas pontuar mesmo, olha, fulano, isso você precisa melhorar nessa atuação, nesse processo, enfim. Reforçar mais esse conceito nesse procedimento específico, porque senão a gente acaba fazendo um trabalho muito demorado, isso também não é bom, né? E é bom registrar também, né? Registrar, isso é importante também, tá?
Por quê? Porque fazendo isso, o líder pode dar um feedback e principalmente reforçar o passo a passo daquela atividade que ele não executou com maestria, né? Com qualidade, tá bom? E aí eu vou compartilhar uma experiência de um trabalho que eu fiz. Gente, eu faço muitos trabalhos nesse sentido do On The Job, tá? Muitos mesmo. Como eu falei para vocês, de um modo geral eu via muito uma cobrança na área de treinamento de maneira... Mas eu gosto de coisas diferentes, né? Então, eu me lembro que eu trabalhei numa empresa de petroquímica e eu tinha muita dificuldade com essa questão do treinamento On The Job, né? E aí, qual foi a estratégia que eu usei, que é a que eu uso até hoje, tá, gente? Eu criei uma formação no processo de operador petroquímico. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu mapeei todos os procedimentos, eu fui com a área de qualidade, mapeei todos os procedimentos daquela operação. Tudo que aqueles operadores precisavam saber. Além disso, eu conversei com o gestor daquela petroquímica e pedi que ele me falasse quais outras competências, além dos procedimentos, aquele colaborador deveria conhecer. Aí, o gestor me falou, né, olha, eu preciso ter um pouquinho de cálculo matemático, essas coisas. E aí, então, o que eu fiz? Eu montei ali uma grade curricular com a ajuda do supervisor de operações naquela época, onde esse operador petroquímico ele tinha base de química, tudo. Então, eu coloquei lá todas as grades com carga horária, montei um corpo de instrutores internos daquela organização e apliquei aquela formação para 100% dos operadores da petroquímica. Qual o objetivo disso, gente? Era exatamente eu garantir que aqueles colaboradores estariam aptos para desenvolver aquele processo, mas principalmente para formalizar o treinamento On The Job, que isso é fundamental, principalmente para uma empresa que é certificada na norma, né? A gente garantir que aquele colaborador ele conhece os procedimentos e aplica os procedimentos no dia a dia, porque aquilo ali garante que ele está fazendo a coisa, além de tudo, com segurança, mas também com qualidade, né? Então, eu coloquei essa proposta, isso foi muito legal, tá bom? Então, isso foi só um dos exemplos de como eu utilizei o treinamento On The Job para criar uma prática lá dentro da empresa. Então, esse curso de formação de operador de petroquímico foi todo ministrado por pessoas internas, tá? Com exceção daqueles temas que são assim muito específicos, né, que a gente não conseguiu instrutores internos, mas foi raro isso. Aí nós atrelamos a uma consultoria externa, tá? Mas grande parte realmente foi através de instrutores internos. Então isso é uma forma que eu utilizei de, ao mesmo tempo, registrar o treinamento On The Job, mas fazer as pessoas entenderem com a aplicabilidade. E claro, dentro de uma formação de operador petroquímico, tinham avaliações, né, de 0 a 10, né, que eles tinham, era uma escola, na verdade, né? E de 0 a 10, eles eram avaliados, né, e recebiam um feedback também da sua atuação, né, tinha a formação deles, então foi um trabalho bem legal que eu recomendo. Isso foi um modelo que eu usei dentro desse conceito de treinamento On The Job. Existem vários, né? Eu já fiz isso em programas de liderança. Recente eu fiz isso eu faço isso no programa de gestão de carreira da operação. Então, eu tenho muitos exemplos para citar de treinamentos On The Job aplicados de forma diferente para dar mais dinamismo, para dar mais... É muito melhor do que necessariamente você pedir para o colaborador ler um procedimento de como executa a operação e depois registra de presença. É algo maçante isso, e como profissional de treinamento a gente tem que dinamizar os processos, né? Então, hoje eu já estou pensando em outras coisas mais legais, como por exemplo, trazer para a operação, para os procedimentos, a questão da realidade virtual, né? Então, eu vou transformar todos os treinamentos On The Jobs em realidade virtual. E isso também é muito legal. Então, como profissional de treinamento e desenvolvimento, eu preciso trazer estratégias novas para fazer com que aquela prática do treinamento On The Job seja cada vez melhor. Que essa experiência do treinamento On The Job seja cada vez melhor. Então, eu compartilhei todo esse conhecimento, todo esse conteúdo com vocês, tá? Se vocês querem
conhecer mais sobre a área de treinamento e desenvolvimento, eu estou sempre aqui compartilhando sistemas, mas vocês também podem me acompanhar no meu canal no YouTube, Nívia Leite, e no meu Instagram e no meu Facebook, Nívia Leite _aprendizagem. Muito obrigado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam nos comentários que eu vou responder com todo carinho e atenção, tá? Podem me acompanhar, podem me seguir. Quem ainda não me segue, podem lá, ativem o sininho para que vocês possam receber e serem notificados quando eu estiver ao vivo falando sobre os temas de treinamento e desenvolvimento. Muito obrigado e até a próxima!